Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Roberto Rosa, seu professor de Geologia do Petróleo aqui nesse canal do YouTube. Essa é a nossa 21ª aula sobre heterogeneidades das rochas reservatórias. Esse é um tema importante na explotação de um campo de petróleo, ou seja, todos os nossos reservatórios, na sua maior parte, eles são heterogêneos. Dificilmente a gente terá um reservatório totalmente homogêneo. E reconhecer essas heterogeneidades, as diferentes escalas, é muito importante para a gente ter uma explotação desse campo da melhor forma possível. Existem vários fatores determinantes para essas heterogeneidades, desde o sistema deposicional, rocha-fonte e história pós-deposicional. Todos esses fatores vão modificar o tamanho, a forma e espessura do reservatório, as estruturas, a textura, a mineralogia, as diferentes bioturbações e deformações posteriores. Mas, no final das contas, o que nos interessa é a porosidade e a permeabilidade desses reservatórios. E como todos esses fatores aqui mencionados aqui em cima podem influenciar, seja na porosidade ou na permeabilidade. Como definir a qualidade das rochas reservatórias? A qualidade de um reservatório é definida como a sua capacidade de armazenamento de hidrocarbonetos e sua capacidade de produção. Armazenamento é a porosidade efetiva e o tamanho do reservatório. Porosidade efetiva, sinônimo de porosidade conectada, onde os poros estão conectados, dando permeabilidade. Existem várias técnicas para definir a qualidade de um reservatório. Técnicas macroscópicas e microscópicas. Vamos começar aqui pela sísmica, que é como a gente enxerga o reservatório na sua maior escala, onde a gente tem conversão das amplitudes das reflexões para estimativa da impedância acústica. A impedância acústica, que é o contraste entre rochas que estão próximas, a impedância acústica é o produto da velocidade vezes a densidade daquela rocha. Então a gente pode usar esse atributo e preencher ele com porosidade e saturação de fluidos para a gente obter mapas de impedância acústica. Isso é muito utilizado na explotação de reservatórios. Aqui, por exemplo, nós temos um bloco diagrama, um bloco sísmico, onde a gente mostra aqui o que a gente pode extrair de um bloco desse. O próprio modelo, isso aqui é um modelo 3D do reservatório que a gente está interessado, aqui no caso, já com os poços perfurados. E essas diferentes cores nesse modelo 3D está relacionada à porosidade, permeabilidade, entre outros atributos do reservatório. Com a amplitude sísmica, aqui mostra duas figuras de uma sísmica, uma aquisição sísmica em 1987 e outra em 2002, mostrando como a aquisição sísmica vem melhorando ao longo do tempo. E esse mapa aqui de amplitude, onde a gente tem essas colorações vermelhas e amarelas, isso é um campo de petróleo, no caso aqui Marlim, onde a gente vê essas tonalidades mais fortes, vermelho e amarelo, são os locais onde nós temos maior espessura do reservatório e onde o reservatório é melhor em termos de permeabilidade. Isso tudo obtido através dos diferentes poços perfurados. Já como técnicas macroscópicas, ainda a gente continua como os perfis. Todos os poços são perfurados e são perfilados. Então, o perfil é o dado que nós temos realmente em todos os poços de um determinado campo. Diferentes perfis, tais como SP, gama, sônico, densidade, neutrão, que já vimos aqui nesse canal na parte de perfilagem de poços. Então, a partir dos perfis, a gente vai dizer o tipo de fluido que está preenchendo os reservatórios e vamos poder mapeá-los. Teste de formação. Teste de formação significa que a gente pode pegar esse reservatório durante a perfuração, a poço aberto ou a poço revestido, que é o mais comum, a gente colocar o reservatório para produzir. Com isso, a gente pode estimar sua permeabilidade
e sua produtividade. Ainda como técnicas agora mesoscópicas, estamos diminuindo. Então a gente tem a parte de macroscopia, onde a gente vê nos testemunhos ou afloramentos, estrutura, litologia. A gente pode obter também a partir dos testemunhos porosidade, permeabilidade, pressão capilar e pressão relativa. Sabemos que nem todos os poços são testemunhados em um determinado campo de petróleo. Em geral, nós temos testemunhos apenas nos reservatórios e mesmo assim em poucos poços. Então o que é que fazemos? A gente tem testemunhos e perfis e fazemos a correlação rocha-perfil. Sobre correlação rocha-perfil, nós temos uma aula na parte de perfilagem de poço que comenta sobre correlação rocha-perfil. Aqui mostrando um poço que foi testemunhado, aqui os perfis. Aqui está os dados de rocha de testemunho desse intervalo. Aqui mostrando uma foto detalhe, lâmina delgada obtida desse testemunho e o trabalho de porosidade e permeabilidade para esse reservatório. Esses dados foram obtidos através de plugs. Aqui são dados de porosímetro e permeabilimento para esse poço. Bem, e como técnicas microscópicas para definir a qualidade do reservatório, a gente tem análise de lâmina delgada, aqui mostrando um arenito com caulinita preenchendo o poro. Podemos também analisar imagens, microscopia eletrônica, isso aqui é a caulinita como está no poro, enquanto aqui na lâmina, aqui nós temos um MEV, microsonda eletrônica de varredura, e aqui a caulinita também caracterizada na difratometria de raio-x. Isso aqui são técnicas que a gente utiliza para definir argilo minerais, cimento e outras coisas. Tudo isso é importante na determinação da qualidade de um reservatório. Então partimos desde técnicas macroscópicas, mesoscópicas a microscópicas. Uma vez obtido todos esses dados, a gente pode entrar num software de modelagem e simulação e obtermos modelos matemáticos. A ideia aqui é mostrar alguns ambientes e como eles variam ao longo do tempo. Essa construção desses modelos está baseada em poços, onde a gente faz uma estratigrafia mais refinada para ver onde se encontram os nossos reservatórios. Por exemplo, que a gente acredite que nossos reservatórios são os areniscos fluviais e de costa. Então, a gente tem como, nesse modelo, tentar entender a disposição dele ao longo do tempo e no espaço. Bom, heterogeneidade em escala interposto. Sempre que a gente está definindo essas heterogeneidades, nós estamos vendo a sísmica e os poços perfurados. Mas entre um poço e outro, a gente tem que estimar a correlação, a continuidade do reservatório. Então a gente vai observar a geometria lateral, estilos e continuidade das camadas, padrões texturais, verticais e laterais, sistemáticas resultantes de variações da qualidade do reservatório. Muitas vezes eu tenho poços, mas as faces, as litofaces, podem variar entre um poço e o outro. Isso é o que é difícil, a gente extrapolar os dados obtidos em um poço e no outro e tentar correlacioná-los entre o que a gente chama dos dados de poço para a região interpoço. E muitas vezes essas correlações são difíceis. Então, nessa figura anterior, esses modelos podem auxiliar a gente a entender qual o ambiente deposicional e como suas faces variam, não só na horizontal como no tempo, ou seja, na vertical. Aqui é um exemplo, a gente quer mostrar 3 poços perfurados, 4 poços perfurados, onde temos os perfis, e por acaso nesses poços nós temos testemunho. Mesmo com testemunhos retirados do reservatório e perfis, a gente vê que essas correlações às vezes não são tão simples. Aqui identificando as diferentes unidades de fluxo, né? Mostrando aqui que essas cores amarelas é onde o reservatório tem melhor permeabilidade.
Então, provavelmente, onde a gente colocaria o reservatório para produzir, obtendo uma maior vazão. Ao final de um trabalho desse, a gente quer, na verdade, tanto o geólogo como o engenheiro de reservatório, é definir as nossas unidades de fluxo. Só que não existe uma única metodologia para isso. Então, a subdivisão de reservatório e unidade de fluxo requer integração de muitos dados, seja de estratigrafia, sedimentologia, geologia estrutural, petrografia, petrofísica, história de produção. Petrofísica aqui, estamos relacionando a geofísica de poço, ou seja, os nossos perfis, que são os dados que nós temos em todos os poços. Aqui foi uma aula para dar uma idade sobre a heterogeneidade que existe na maior parte dos reservatórios produtores de hidrocarboneto. Em setembro estaremos lançando a nossa 5ª turma do curso de perfilagem de poços, que vai acontecer no início de setembro. Caso tenha interesse, entre em contato com o meu e-mail, rrosapetroleo@gmail.com. Estamos fazendo uma lista dos interessados desde já para setembro. Caso você não seja inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, Geologia do Petróleo por Roberto Rosa, e nos siga aqui no nosso Instagram, Geologia Perfilagem R. Rosa. Um abraço a todos e até